E o que pedirdes em meu nome, eu o realizarei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes algo em meu nome, eu o realizarei. Palavra da salvação. Vejam que o Evangelho de hoje apresenta uma frase muito forte, né? Jesus disse a Tomé. Essa é a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse hoje. A quem Jesus falou? Jesus falou a Tomé. Quem era Tomé? Tomé era o sujeito que precisava ver para crer. Precisava tocar para crer. Jesus diz a Tomé. E o que é que ele diz a Tomé? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Veja, ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém vai até o céu senão por Ele. E Ele é o quê? Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o que é que isso significa? Veja, nesta pequena frase, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus revela a sua natureza. Ele é caminho porque é perfeitamente, verdadeiramente, plenamente homem. E ele é verdade e vida porque é plenamente Deus. Ele é homem e Deus. Eu sou homem e Deus. É como se Jesus estivesse dizendo, eu sou homem e Deus. Eu sou o caminho. Eu sou verdade e vida. A verdade e a vida é puramente divina. O caminho é humano. É puramente humano. Tá? Jesus, ele é uma ponte. Ele é uma ponte que você precisa para cruzar um rio. E a característica de uma ponte é que ela está ancorada numa margem e na outra. Ela não pode estar no meio do rio. Ela tem que estar ancorada de um lado e de outro. Jesus é exatamente isso. Ele é a ponte que está ancorada entre uma margem e outra. Ele está ancorado no humano e ele está ancorado no divino. E é por isso que por ele eu posso cruzar a ponte e posso ir até o Pai. Ok? Até aqui? Tá. Existe um nome só que resume isso. Se chama santidade. A santidade resume isso que eu falei agora no início. É a síntese de tudo isso. Ou seja, a santidade, ela é visualmente a experiência do homem que, por Cristo, cruza de uma margem a outra e chega até o céu. E chega até o Pai. Isso é a santidade. Tá? Agora vejam. Para ser santo, existem condições. Tá?
E a primeira condição para ser santo é saber o que é ser santo. Porque é um impedimento, literalmente, é um impedimento à santidade não saber o que é ser santo. Você está entendendo ou não? Tá? Andrei, explica esse negócio aí. Ora, é um impedimento para ser um arquiteto não conhecer a arquitetura. Conseguem compreender isso ou não? É um impedimento para ser cozinheiro não saber cozinhar. Faz sentido para vocês isso? Quando a gente dá o exemplo esdrúxulo, a gente entende. Porque o primeiro impedimento para a santidade é o desconhecimento, é não saber o que é ser santo. Tá? E eu não vou, esse mês de maio, eu vou falar sobre santidade. Tá? Em honra a Nossa Senhora. Né? Que, como ser humano puro, por assim dizer, é a primeira santa, a primeira e a maior santa, né? Dentre aqueles que são apenas homens, né? Humanos. Nós vamos falar esse mês sobre santidade. Mas hoje, especificamente, eu queria tocar neste ponto. Nós não sabemos o que é ser santo. E existe uma razão para isso. Existe uma razão histórica para isso. Tá? Depois do fim da Idade Média, né, historicamente, o ser humano ele desaprendeu a santidade, por assim dizer. E um dos grandes responsáveis por isso, o responsável, o autor principal é o diabo. Tá? O diabo é autor de toda confusão. Tá? O diabo é o autor de toda confusão. Começou a confusão, tem o diabo no meio. Tá? O Papa Francisco esses dias publicou algo assim, né? Que a especialidade do diabo é quebrar a unidade. E neste sentido, o diabo, a primeira coisa que ele fez com a santidade foi confundir-nos do que é ser santo. Por duas vias, prestem atenção. A primeira foi através do protestantismo. Lutero fez o seguinte. Lutero, ele desacreditou na possibilidade da santidade. Ele disse, olha, não dá para ser santo, isso é história. Isso é coisa que gente inventou para ser venerada. Lutero acabou com a ideia de santidade. E acabando com a ideia de santidade, qual foi a ideia que ele implantou? Porque assim, reparem, ninguém fica no vácuo, meu filho. Deixa eu dizer uma coisa. Se você olha para mim e você pensa assim, André é um caba bom, tá? André é um caba bom. E de repente alguém foi lá e te convenceu do contrário. Ou te desconvenceu de que eu era um cara bom. Você ficou no limbo? Não. Alguma outra ideia se implantou no lugar daquela. André é um caba bom. Concorda ou não? Porque no homem é assim. A gente não fica sob gravidade zero. A gente está sempre sendo puxado para algum lugar. Qual é o grande perigo da maledicência? Qual é o grande perigo da fofoca? Qual é o grande perigo de você tirar de alguém
tirar de alguém um direito que ela tem, que a igreja diz, todo mundo tem direito à boa fama. Qual é o perigo de você fazer isso? Porque, veja, ninguém fica neutro. Entendeu? Se eu digo que o Aldené não é honesto, a pessoa não fica em dúvida se ele é uma pessoa boa ou ruim. Ele já vai ser classificado como ruim. É natural. A gente não fica no limbo, a gente não fica no vácuo. Então deixa eu lhes dizer, quando o diabo desconstrói uma ideia, você não fica sem ideias. Uma outra é colocada no lugar imediatamente. Isso é instantâneo. Eu posso dar milhões de exemplos aqui. Milhões de exemplos. Eu posso fazer vocês desconstruírem ideias e imediatamente porem outras no lugar. Você não fica vazio. O diabo, ele age no pensamento, dizia o Papa João Paulo II. A primeira ação do diabo, diz o Papa João Paulo II, é no pensamento do homem. Depois ele pode agir em outros lugares, mas a primeira ação é no pensamento. Por quê? Porque quando eu desfaço uma ideia, imediatamente outra se constrói. De uma forma instantânea. Eu não fico sem ideias. Eu tiro uma e ponho outra no lugar, imediatamente. Tá? O que foi que o diabo fez através de Lutero? Quando Lutero fala que não acredita na santidade, na possibilidade da santidade, tá? Então, uma ideia entra no lugar. E a ideia que entra no lugar é o seguinte: basta a fé. Você não precisa ser santo, você precisa só ter fé. Tá? Inclusive tem um jargão em latim, eu não sei pronunciar aqui agora, mas tem uma frase em latim que diz exatamente o seguinte, diz assim, olha, peca o quanto quiser, desde que você tenha muita fé. Por quê? Porque se você tiver fé, você vai ser salvo. Porque você é salvo pela fé. Não importa as tuas obras. Você é salvo pela fé. É a fé que salva. Essa é a ideia que entra no lugar da santidade através de Lutero. Mas o diabo não é bobo nem nada. Aí o que ele faz? Ele pega a maçonaria moderna e através da maçonaria moderna ele implanta um outro pensamento no coração do homem. Que é o seguinte, peraí, você não precisa ter fé em Cristo. Você não precisa ter fé em Deus. Você pode ter fé em qualquer coisa. Tenha fé em qualquer coisa. Porque o importante mesmo é que você seja uma pessoa boa. É que você seja uma pessoa justa. Eu não mato, eu não roubo, né? Eu não cometo adultério. Eu sou uma pessoa boa, eu sou fiel à minha esposa, eu não tenho dívidas. Basta ser bom. Basta ser bom. E não importa em que você crê. E se você olhar à sua volta, você vai ver que a massa ou está em um ou em outro. Ou está exaltando a fé na ideia de que só a fé salva, ou está exaltando uma vida boa, independente de qualquer fé que você tenha ou não.
percebem isso, não. E é por isso, esse é o primeiro obstáculo à santidade. Não saber o que é ser santo. E eu não sei o que é ser santo, porque ao longo de décadas, de séculos, um pensamento entrou no mundo e nos formou nesse pensamento. Olhem para vocês. Quantas vezes talvez vocês não tenham sido assaltados por esse tipo de pensamento? Né? O que importa é ser uma pessoa boa. Não importa no que eu creio. Entendeu? Ou então, estou só na fé. Né? Eu acredito em alguma coisa, eu acredito em Deus, eu acredito na graça e pronto, eu vou ser salvo. Não é assim? Isso é um perigo enorme. Na verdade, eu vou lhes dizer, isto é um impedimento à santidade. É um impedimento à santidade. Certo? Porque eu não sei o que é ser santo mais. Porque a santidade ela foi destruída por essas duas ideias que são preponderantes no mundo. Ou eu sou um homem que o que importa é crer, é uma exaltação da fé, ou o que importa é ser bom, ser justo, ser honesto, e tá tudo bem. Ok? Veja, existe um impedimento, antes de chegar na santidade, que essas duas ideias causam, que é o seguinte, eu não sei nem o que é ser salvo. Avalie o que é ser santo. Porque quando o jovem pergunta o que é que ele precisa para ser salvo, o que é que ele precisa para alcançar a vida eterna, nosso Senhor dá um conjunto de ações. Vocês lembram da da história do encontro de Jesus com o jovem rico? Mestre, bom mestre, o que eu posso fazer para alcançar a vida eterna? Ou seja, o que é que eu posso fazer para ser salvo? Cumpre os mandamentos. E aí ele vai citando, honra teu pai e tua mãe, blá, 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 blá. Vocês lembram disso, não? Ele cita os mandamentos. Jesus cita um conjunto de regras para cumprir. Ele cita um conjunto de mandamentos de Deus. Tá? Agora, Andrei, mas você acabou de dizer que tinha um lado que dizia assim, olha, eu preciso ser bom, eu preciso cumprir determinados atos, e isso não era bom. Uai, mas peraí, calma. O que é que o jovem diz ao Cristo? Ele diz, bom mestre. E o que é que o Senhor diz? Por que me chamas de bom se só Deus é bom? O que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo que o jovem, de algum modo, já reconhecia a ele como Deus. Quer dizer, ou seja, quando o jovem diz bom mestre, ele está fazendo uma profissão de fé. O que é que Nosso Senhor então está dizendo? Ele está dizendo que aquele que for batizado e crer será salvo. É isso que está no Evangelho, não é isso? Aquele que crer e for batizado será salvo. O que é que ele está dizendo? Está dizendo o seguinte, que aquele que tiver uma adesão e cumprir a vontade, os desígnios de Deus, será salvo. Isso é a salvação, meu filho. Isso não é santidade. Vocês entenderam ou não? Para ser salvo, o que você precisa?
Você precisa ter uma vida de fé, você precisa crer em Deus, crer nos artigos da fé, você precisa crer em Deus, que é Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, crer em Jesus Cristo, que é seu único Filho e nosso Senhor. E por aí vai. Precisa crer. Você precisa ter uma vida de virtude, você precisa ter uma vida moral e uma vida sacramental. Se confessar, comungar, participar das missas. É isso que você precisa para ser salvo. E sabe o que acontece? Muita gente vive uma vida moral, uma busca de uma vida virtuosa, crer em Deus e tem uma vida sacramental. Certo? E acha que é santo. E não é santo. Porque ser santo é mais que isso. Tá? Eu gosto demais de uma comparação que o padre Paulo Ricardo faz. Ele diz o seguinte. Olha isso, Melo. Ele diz assim. Vamos supor que você para de pecar hoje. Mortalmente. Maravilha, né? E aí amanhã você para de pecar venialmente. Você para de cometer pecado mortal e venial. Tá? Você se tornou santo? Aí o padre Paulo faz a seguinte comparação. Porque o pecado é uma queda, concorda ou não? Um avião que parou de cair está cumprindo sua função? O avião pode estar lá parado no aeroporto, estacionado, parado, ele parou de cair. Isso é alguém que parou de cometer pecado. O sujeito parou de cometer pecado mortal e venial, ele parou de cair, ele está zerado, está 0-0 agora, está empate. Ele agora precisa, o avião para cumprir o seu papel, ele precisa alçar voo, ele precisa subir. Entendeu ou não? O santo é alguém que sobe. Não é só alguém que para de cair. Não é só alguém que para de pecar. É alguém que começa a subir. Quer ser santo, então? Ser santo é, depois de ter uma vida, por assim dizer, digna de salvação, ou seja, uma vida reta, de fé, de sacramento, a vida moral. Essa pessoa ela começa a se entregar de tal modo a Deus, que ela começa a fazer aquelas coisas que estão além do que ela era obrigada a fazer. Ela não dá mais o dízimo de 10%. Ela começa a dar mais que isso. Ela não ajuda os pobres como ela ajudava antes. Ela ajuda generosamente. Ela não reza mais o terço ali, quase se acabando para chegar na salva rainha. Ela começa a rezar o rosário. E ela começa a rezar mais de um rosário. Ela não vai mais para a missa dominical apenas naquele sufoco absurdo. Caramba, chegou domingo, vou ter que ir para a missa. Porque é a obrigação do católico. Não. Ela começa a ir para a missa diária. E ela começa a, depois da missa, ficar ali um tempo no Santíssimo Sacramento. Era assim, Carlo Acutis. Ele ia para a missa e quando terminava a missa ele ficava 30 minutos em adoração.
Ele dava 30 minutos a mais da missa em adoração. O santo, ele começa a dar esse passo, que é mais do que ele era obrigado. O santo não é o sujeito que dá o salário mínimo. O salário mínimo é a tua parte para a salvação. Esse é o salário mínimo. É a tua parte para a salvação. Né? Entendeu? Mas tem outra coisa. Se tu não fores santo aqui, obrigatoriamente você vai para o purgatório. Por quê? Porque no céu só entra santo. E você tem a oportunidade de ser aqui. Mas por N fatores você rejeita isso. Então, o que é um santo? Um santo é um sujeito que não tem uma paciência comum, ele não tem uma paciência normal. Entendeu? Ele não é paciente naquele nível que todo mundo diz assim, esse bicho é paciente. Ele é paciente naquele nível que a galera diz assim, eu não consigo entender como você consegue ser tão paciente. O santo, ele tem uma determinação, uma força na sua alma que faz com que ele olhe e ele consiga enfrentar as coisas, enfrentar as dificuldades de tal modo que as pessoas dizem assim, eu não conseguiria fazer isso. O santo, ele vai estar sempre, de algum modo, impressionando o mundo. Impressionando em que sentido? Não no sentido esdrúxulo, pavoneado, tá? Como muitas vezes a gente vê na internet. Né? Um monte de pavão vestido de santo. Não é isso. É impressionando nos atos, todo dia. Entendeu? Eu não consigo acordar mais cedo. Aí o santo vai e acorda mais cedo. Entendeu? Se eu não conseguir entender. Eu não consigo aguentar uma pessoa botando o dedo na minha cara e fazendo isso e aquilo outro. O santo vai e aguenta. Eu não consigo ter a coragem de enfrentar tal coisa. O santo vai e enfrenta. Ele enfrenta aquilo que, na normalidade, as pessoas não enfrentariam. Por exemplo, humilhações. O santo é sempre uma pessoa além. Sabe por quê? Porque ela vive já aqui na Terra uma vida divina. Não que ele é divino, no sentido de que ele virou Deus. Mas ele vive aqui na Terra uma vida com qualidades divinas. Esse é o santo. Ele não é um homem comum. Ele não é um homem comum. Uma vez eu vi uma pessoa dizer, não vou dizer quem, agora não vou dizer quem. Eu vi uma pessoa dizer que você não consegue compreender um santo se você tirar Deus
do enredo da história. Ou seja, se você contar a vida de Santa Teresinha tirando Deus da história, ela fez isso, ela fez aquilo, essa menina fez aquilo outro, ela fez aquilo outro, ela se passaria por louca. Por quê? Porque a vida de um santo só pode ser explicada se o elemento Deus estiver lá. Então deixa eu dizer, se você consegue explicar a tua vida, ou se alguém consegue explicar a tua vida, os teus atos, as tuas ações diárias, os gestos que você tem, as virtudes que você manifesta, sem precisar ter Deus, tu não és santo ainda. Eu não estou discutindo se tu vai ser salvo ou se tu vai ser condenado. Eu estou discutindo agora se tu vai ser santo ou se tu não vai ser santo. E deixa eu dizer, o destino final da gente é a santidade. A gente pode alcançá-lo aqui ou a gente pode alcançá-lo no purgatório. Deixa eu dizer claramente, aqui é mais fácil. No purgatório é muito mais difícil, ainda que o destino final do purgatório, seja a porta de saída do purgatório, seja o céu. Não existe outra porta. Quem entrou no purgatório vai para o céu, mais cedo ou mais tarde. Agora, o que você vai passar no purgatório para chegar à santidade que você não se determinou a ter aqui, vai custar de você muito mais coisa. Muito mais coisa. Por isso que a igreja determina, numa carta chamada Lumen Gentium, que a santidade é para todos. É um chamado universal. Todo mundo é chamado à santidade. Por que todo mundo é chamado à santidade? Todo mundo é chamado à santidade, porque no céu só entra santo. E a igreja está dizendo, olha Isabel, preste atenção, minha filha. Enquanto você tem aqui, creatina, vitamina B, vitamina A, tá? Cafeína, né? Enquanto você tem todas essas coisas para fortalecer teu corpo. Enquanto você tem adoração, missa, confissão, unção dos enfermos. Enquanto você tem direção espiritual, santo terço e tantas práticas, minha filha, você tem auxílios demasiados para ser santa. Agora, quando chegar no purgatório, não. Não é mais com todo esse consolo que a gente tem aqui. Quando chegar lá é purgação. É tipo assim, Neto, tu tem quantos anos hoje, Neto? Tu tiveste 39 anos na Terra. Não foste santo. Agora a terapia de choque ou de fogo. Né? Os santos, inclusive, dizem, olha, o fogo do purgatório é igual ao fogo do inferno. Só que o fogo do inferno é passageiro. O fogo do purgatório é passageiro. O fogo do purgatório é passageiro, do inferno é eterno. Tá? É essa a diferença. Ou seja, você vai passar no purgatório uma dor semelhante àquela que você vai passar no inferno. Claro que tem uma diferença, porque no purgatório você já tem uma coisa chamada esperança, e no inferno você não tem mais. Porque você já sabe, se você está no purgatório, você já sabe que vai para o céu. Mas a dor que você vai passar para purgar tudo isso é uma dor semelhante. Então veja, o chamado à santidade é universal. E qual é o primeiro impedimento à santidade? Não saber o que é ser santo. E por que eu não sei o que é ser santo? Porque o diabo colocou dois pensamentos para confundir os que querem ser santos.
que você só precisa da fé, então você relativiza os teus pecados, né? Ou porque você precisa só ser bom, ser justo. E aí não importa muito fé em que você tem. E o que é que isso tudo tem a ver com o evangelho de hoje? Naquele tempo, Jesus disse a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só existe um caminho para ser santo. É ser como Cristo. Isso é tão sério, tão sério, tão sério, que São Paulo chega a definir isso com uma clareza espantosa. São Paulo diz assim, olha, quando você for santo... Ele não diz assim não, isso é... Tá? Eu estou ajudando São Paulo a se expressar, modéstia à parte. São Paulo está dizendo assim, olha, quando você for santo, já não será mais você. É como se Cristo vivesse por você. Já não sou eu quem vivo. É Cristo quem vive em mim. O que é que São Paulo está dizendo? As ações que eu tenho, a vida que eu tenho, a fé que eu tenho, tudo que há em mim já não é o que eu tenho. O que eu daria era outra coisa. Logo, o que eu estou entregando, o que eu estou vivendo é Cristo. O santo, tá? É aquele que você olha e você diz, não tem condições de ser Andrei fazendo isso. Só se Cristo estiver fazendo isso nele. É isso que a gente precisa desejar. É isso que a gente precisa querer. Mas primeiro, a gente precisa matar esse bloqueio. O bloqueio de não saber o que é ser santo. O bloqueio de achar que ser santo é ter fé. E não importa então o que você faz. Ou o que importa é só o que você faz e a fé pode ser qualquer uma. Essa é a confusão do diabo. Tá? É a fé e a obra. Que precisa me levar a alçar um voo. Qual voo? O voo que conscientemente Melo sabia que ele não faria. Melo sabia que ele não daria. Odené sabia que ele não realizaria. Se não fosse por Cristo, com Cristo e em Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós vamos pedir a Deus, nas adorações do mês de maio, a graça da santidade.